Olá! Nosso trabalho da disciplina de Patologia da Nutrição é o estudo de caso sobre o tamponamento cardíaco. Nosso grupo é composto por Crislaine, Gabriele, Milena, Noeli, Renata e Tainá. Introdução. O tamponamento cardíaco agudo e ferimentos penetrantes do coração é relativamente comum, ocorrendo em cerca de 80% dos casos. Portanto, saber identificar quando essa patologia está envolvida, bem como seu prognóstico e tratamento, é imprescindível. Os objetivos desse estudo de caso são identificar a abordagem ao paciente e as características envolvidas no trauma, reconhecer as possíveis hipóteses diagnósticas, caracterizar as patologias envolvidas e os possíveis prognósticos, identificar um tamponamento cardíaco, assim como a sua fisiopatologia, exames de melhor sensibilidade para essa situação e propor um tratamento eficaz. O nosso caso clínico, ele se refere a um paciente do sexo masculino, de 33 anos, natural de Salvador, na Bahia, residente nesse mesmo local, é branco, casado, heterossexual, religião católico, ele é médico. Quem informou os dados foi sua esposa e ele tem um grau de informação de bom para regular. Esse paciente ele foi trago ao serviço pelo SAMU com relato de acidente automobilístico entre dois veículos em movimento. Ele não estava com cinto de segurança, o carro não possuía airbag, não teve óbitos no local, porém a foto, né, do acidente evidencia um possível trauma, onde o paciente teria sido projetado contra o para-brisa. Ele se encontra com um nível baixo de consciência devido a esse trauma crâniocervical. Em relação à sua história pregressa e familiar, foi informado que ele não tem alteração de peso importante nos últimos anos, não apresenta febre, nenhum tipo de fraqueza ou fadiga. Também não apresenta alterações na força muscular, na sensibilidade, nos reflexos, na linguagem, não apresentava convulsões. Em relação à cabeça e pescoço, ele nega a cefaleia, nega sangramentos nasais, oculares, qualquer alteração na visão, no paladar, nega também dificuldades, né, para deglutir, odinofagia.
Não apresenta também nenhuma dispneia aos esforços nem em repouso, nega a presença de chiados. Em relação ao cardiovascular, nega dor aos esforços e em repouso. Refere taquicardia em alguns momentos quando é submetido a maior pressão no hospital onde ele trabalha. Em relação ao abdômen, ele refere-se evacuar normalmente, nega sangramentos ou dores, nega também náuseas, pirose ou qualquer dor abdominal. É um paciente que nega disúria, poliúria, urgência miccional. No geral, é um paciente sem comorbidades crônicas, relata já ter feito uma apendicectomia na adolescência, uma cirurgia cardíaca também na infância, para corrigir uma valvulopatia congênita, que a esposa não soube informar maiores detalhes. Ele vem tendo algumas crises de ansiedade, alguns déficits de atenção no último ano e usa por conta própria o medicamento, né, que se chama Venvance, de 30 miligramas, uma vez por dia ao acordar. Em relação aos antecedentes familiares, ele tem pai e mãe vivos, ambos diabéticos e hipertensos. Em relação aos hábitos, ele nega tabagismo, refere etilismo social aos finais de semana, com consumo baixo de 2 a 3 taças de vinho. Em relação à sua alimentação, ele relata nunca ter feito dieta, não costuma comer alimento industrializado, porém, ele ingere alimentos gordurosos em dias excepcionais. Nas refeições diárias, costuma fazer ingestão de fruta no café da manhã, ingestão de arroz, feijão, muita carne vermelha, salada. E em relação ao exercício físico, ele refere fazer corrida todos os dias de manhã por cerca de 4 quilômetros. História psicossocial. O paciente apresenta uma moradia adequada, ele mora em casa de alvenaria, com infraestrutura e saneamento básico. Ele é casado há 4 anos, não tem nenhum filho, tem um bom relacionamento com seus familiares, menos com seu pai, que ele tem uma relação um pouco conturbada com seu pai. O paciente também é formado em medicina há 9 anos. Ele tem especialização em infectologia, trabalha atualmente no Hospital Couto Maia
em Salvador. Vem tendo, né, muito estresse no último ano devido à pandemia da Covid-19. E ele vem se sentindo muito pressionado diariamente, com muitos episódios de ansiedade e déficit de atenção. E ao fazer as mais simples atividades do seu cotidiano. Então, as suas ansiedades têm sido crises fortíssimas. Exame físico. O paciente apresenta um mau estado geral, apresentando trauma facial, déficit motores, as pupilas estão isocóricas e fotorreagentes, ou seja, que possuem o mesmo diâmetro e reagem igualmente à luz. Ele está descorado, anictérico, ou seja, a pele apresenta um estado normal, sem presença de icterícia ou sinal de bilirrubina. Ele está cianótico, ou seja, não tem cianose, apresenta o uso de musculatura acessória dispineico, está taquicárdico, apresenta faces de dor à palpação na região torácica e cervical. E ele não apresenta turgência de jugular e ou desvio de traqueia. Dados vitais. Sua frequência cardíaca está de 112 batimentos por minuto, mostrando um ritmo normal, regular. Sua frequência respiratória está 20 IPM, saturação de oxigênio é 88% no ar ambiente, a pressão arterial está 88/46, e o EG deu 8. Então, o serviço de transporte realizou a reposição volêmica com 500 ml de cristalóide com resposta à infusão à nova queda de pressão arterial. Pele e fâneros, pulsos filiformes muito fracos, pelve estável e fria, sem presença de fraturas exposta nos membros inferiores, o sangramento venoso, presente em nádegas e dorso, só que em pequena quantidade. Neurológicos. Apresenta escala de coma de Glasgow 8 na chegada, uma definição geralmente aceita de coma ou lesão cerebral grave. Apresenta abertura ocular 2 de 4, a pressão, resposta verbal 3 de 5 em palavras, e melhor resposta motora 3 de 6, flexão anormal. Presença de escoriação no tórax, expansão simétrica, murmúrios presentes e simétricos. A ausculta. Está presente bastante sangue em via aérea superior, mesmo após aspiração, e com tentativa falha de intubação. Já no aparelho cardiovascular, apresentou bulhas rítmicas normofonéticas em 2 tempos, com a ausência de sopros e taquicárdico. Então, foi adotado protocolo EFEST sem achados dignos de nota, além dos que já foram apresentados e serão apresentados a seguir. A avaliação dos pacientes inclui, necessariamente, exames complementares para contribuir com o diagnóstico. Nesse caso, são: o EFEST é o exame de triagem padrão realizado em pacientes traumatizados e envolve avaliações do pericárdio, uma busca de hemopericárdio, tamponamento do flanco direito, flanco esquerdo e pelve. Tudo isso em busca também, para procurar um líquido livre intraperitoneal. O exame ultrassonográfico, utilizando esse protocolo FAST, pode ser realizado em 3 a 5 minutos e possui uma acurácia satisfatoriamente alta na detecção de líquido livre ou sangramentos. A monitorização cardíaca ela é necessária, pois há vários sinais ecocardiográficos que mostram que um derrame pericárdio está comprometendo o funcionamento normal do coração. Então, é necessário realizar para excluir sinais de alteração elétrica no coração. Quanto ao raio-x tórax posterior-anterior, esse nome deve-se à direção do raio-x, porque atravessa o paciente, que é da parte posterior à anterior. Permite avaliar as estruturas dessa região, como os pulmões, o tamanho e o contorno do coração, mediastino, pleura, diafragma e os ossos da caixa torácica, costelas, externo e vértebras. Inclui-se ainda os grandes vasos e a traqueia. Nesse caso, ele é feito para excluir sinais de pneumotórax, hemotórax e fratura óssea. A tomografia de crânio ela é também necessária, pois o paciente sofreu um traumatismo crânioencefálico e apresenta uma pontuação de 8 na escala de coma de Glasgow,
configurando uma definição geralmente aceita de coma ou lesão cerebral grave. Então, ela é necessário realizar, pois ela permite a visualização e avaliação das várias patologias decorrentes do traumatismo crânioencefálico, como fraturas, sangramentos agudos, lesões ao parênquima central, presença de ar no espaço intracraniano, no pneumocéfalo, corpos estranhos. Então, é um método fundamental na avaliação dos pacientes com traumatismo moderado e grave. A gasometria ajuda a determinar se um paciente tem ou não necessidade de suplementação de oxigênio. Analisa sinais de acidose e alcalose do sangue. Conforme a descrição do caso, as suspeitas diagnósticas foram tamponamento cardíaco, aumento da pressão intracraniana secundária à TCE, hemorragia digestiva, pneumotórax, hemotórax e fraturas ósseas. Diagnóstico. O paciente apresenta um quadro com sinais e sintomas que indicam um processo hemorrágico. Pode citar, por exemplo, a baixa pressão arterial, batimentos cardíacos elevados e saturação de oxigênio baixa, que são indicativos que o corpo está com hipovolemia. A presença de sangue na traqueia também é um indicativo que houve hemorragia e extravasamento de sangue para o local. Em relação aos achados nos exames complementares, o IFEST mostra a presença de líquido no saco pericárdico e a monitorização cardíaca nos intervalos QRS estão com diferentes tamanhos, indicando o tamponamento cardíaco. A pressão arterial baixa também contribui para a hipótese diagnóstica, pois o débito cardíaco pode ser drasticamente diminuído nesse caso, diminuindo a pressão arterial. Agora, explicando o que é o tamponamento cardíaco, ele trata-se da presença de líquido no saco pericárdico, fazendo uma compressão das paredes do coração, impedindo de ser devidamente preenchido. Com a diminuição da pré-carga, o débito cardíaco também é diminuído, podendo causar uma hipotensão persistente e levar o paciente a um choque hipovolêmico. Com o choque, é uma condição que ameaça a vida do paciente, é preciso que seja tratado com rapidez para que o paciente não evolua ao óbito. Em relação aos sintomas, a pressão arterial baixa é justificada pela queda no débito cardíaco, enquanto que a taquicardia é uma tentativa do coração de compensar essa queda. Já a baixa saturação também pode ser justificada pelo aquecimento das vias aéreas no paciente e pelo tamponamento cardíaco, o que prejudicou as trocas gasosas e fez com que ele precisasse ser entubado. Aqui temos um artigo que explica também o diagnóstico e as manifestações comuns do tamponamento,
onde diz que as manifestações clínicas do derrame pericárdico dependem da velocidade de acumulação do líquido e da eficácia dos mecanismos compensatórios, como a elevação da pressão arterial e a taquicardia. Existe ainda a forma aguda da doença, que ocorre devido a um trauma torácico, que é o caso do caso clínico, ou a dissecação da aorta, ou também existe a forma crônica da doença, que ocorre devido a neoplasias e síndrome urêmica. A taquicardia é um dos principais sintomas do tamponamento eminente e ocorre devido à instabilidade hemodinâmica. Outros sintomas comuns também são ansiedade, dispneia, ortopneia e dor torácica. A suspeita do tamponamento cardíaco baseia-se principalmente na tríade Beck, que está presente em 30 a 40% dos casos, que ocorre com as manifestações de distensão venosa jugular, hipotensão e hipofonese dos sons cardíacos. Diante desse caso, é imprescindível que a conduta tomada seja rápida e certeira, visto que esse tipo de paciente tem a possibilidade de entrar em choque rapidamente e de ter um desfecho fatal. Para o tratamento, é indicado fazer a pericardiocentese, que é a drenagem pericárdica para a retirada de líquido. Essa medida, ela visa o alívio momentâneo do paciente, permitindo que o coração se movimente de forma livre, normalizando a pressão arterial de forma mais imediata. A outro tratamento é a drenagem cirúrgica, que é a toractomia seguida por pericardiotomia, para a drenagem de líquido, conduta mais intensiva e invasiva para casos mais graves. Tem o mesmo objetivo da pericardiocentese. Com tudo isso que foi abordado, podemos sumarizar alguns objetivos que foram alcançados. Primeiro, identificar um tamponamento cardíaco, assim como sua fisiopatologia. Segundo, exames de melhor sensibilidade para essa situação. Em terceiro, a triagem correta. E, por fim, a conduta adequada.